algumas pessoas têm um resultado melhor que outras? Bom, em primeiro lugar, vamos responder essa última pergunta. Às vezes acontece de uma pessoa ter um resultado melhor que outra por uma questão psicológica. E uma das coisas que mais atrapalham os alunos a terem um resultado bom é a necessidade de perfeição. Quanto mais perfeccionista você for, grava bem isso, pior vai ser. Porque o que acontece? Você não é perfeito, não faz parte do ser humano ser perfeito. E não faz parte do ser humano nunca errar. Então, quando você exige de você uma perfeição muito grande e você só quer abrir a boca para falar quando você não errar e você fica com medo de errar, você automaticamente trava o mecanismo natural que serviu para você aprender a andar, a dirigir, a aprender a falar, a entender. Porque a gente nunca aprendeu a andar sem cair. Você nunca aprendeu a falar português sem errar. E você nunca vai aprender a falar inglês sem errar. Então, o medo que você tem, muitas vezes, de abrir a boca, de meter as caras para falar, isso vai acabar atrasando o teu aprendizado. Por isso que o efeito deblocking ajuda você, mas ele não vai resolver se você não der o primeiro passo. Mas é o seguinte, você para ter neuroplasticidade, você tem que se expor ao idioma de 12 a 15 horas semanais. Imagina você fazer um curso de sábado e ficar a semana inteira sem ler teu material, sem se expor ao inglês, sem ouvir inglês, sem falar inglês. E você não precisa de americano para falar, você não precisa falar assim, nossa, mas eu não tenho com quem falar. Fala sozinho. Você sabe como é que eu aprendi inglês? Na minha época, eu aprendi inglês de 82 a 86. Depois eu fui morar nos Estados Unidos, em Boston. Quando eu morei lá, eu já falava inglês. Mas eu fiz o curso no CCA no Brasil. Na época, não tinha DVD, não tinha fita cassete, não tinha internet, não tinha nada, não tinha vídeo em inglês, não tinha nem vídeo cassete na época, não tinha TV a cabo, não tinha nada. Eu falava inglês sozinho em casa. Eu andava pela sala lendo o meu livro, né? E ficava falando comigo mesmo se eu estivesse brincando, falando com um americano. Eu mal sabia que eu estava criando neuroplasticidade. Por que é uma neuroplasticidade? É o cérebro criar conexões nervosas no cérebro, criar sinapses, porque ele entendeu que aquilo é relevante. Você já imaginou? O cérebro gasta muita energia, é muito desgastante. É muita energia que o cérebro gasta para manter toda uma estrutura neural se ele sabe que você não vai usar. Se durante a semana você não fizer absolutamente nada, o teu resultado vai ficar para trás. Não adianta você querer fazer um curso de 2 vezes por semana, nem de 5 vezes por semana, se você não fizer a tua parte, que é muito importante, que é se expor ao idioma. Você tem que mostrar para o teu cérebro, olha, vale a pena você criar toda uma estrutura neural, sinapses ligando os neurônios, gastar energia com aquilo, porque aquilo é relevante. Porque se você não mostrar para o teu inconsciente que aquilo é relevante, não adianta que ele não vai criar nada.